Dias se passaram desde que a guerra começou, e agora Donald Trump finalmente deixou claro que não vai mais tolerar as jogadas de Vladimir Putin. Em uma declaração contundente, ele não apenas apontou o dedo para Moscou, mas também deixou explícitas as consequências caso a Rússia não ceda. Ameaças de sanções devastadoras, tarifas exorbitantes e um bloqueio total às exportações russas foram colocadas na mesa. Podemos resolver isso da maneira fácil ou difícil, e a fácil é sempre melhor, afirmou o ex-presidente dos Estados Unidos. Trump ainda tentou suavizar o tom, dizendo que não deseja prejudicar a Rússia e que nutre respeito pelo povo russo. Até lembrou, de forma equivocada, os supostos 60 milhões de vidas perdidas pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial, um número que, na verdade, não chega nem perto da realidade. Mas o que importa aqui não são os erros factuais, e sim a mensagem por trás das palavras. Trump está disposto a oferecer uma saída honrosa para Putin, mas só se houver acordo imediato. Enquanto isso, do outro lado do conflito, a tensão só aumenta. Vídeos vazados mostram soldados russos intimidando seus próprios subordinados, ameaçando-os com punições severas para manter a disciplina. Essa cultura de medo e violência não é novidade no exército russo, onde a humilhação e as ameaças são usadas como ferramentas para garantir obediência cega. Só pessoas sem nenhum senso de dignidade aceitariam servir em condições assim, onde a vida humana vale menos que um tanque de guerra. E não é só na linha de frente que a situação é preocupante. Autoridades chechenas, por exemplo, ficaram indignadas ao descobrir que seus soldados não seriam condecorados por suas supostas façanhas no campo de batalha. Mensagens interceptadas revelam o descontentamento e a frustração desses grupos, que esperavam reconhecimento por seus esforços. Mas voltemos ao ultimato de Trump. Seu estilo de negociação não é nenhum mistério. Primeiro, ele estende a mão com uma proposta aparentemente generosa. Se a outra parte recusar, aí vem o chicote, ameaças, sanções e pressão máxima. Foi assim que ele lidou com Kim Jong, e o resultado foi desastroso. Trump conseguiu uma foto ao lado do ditador norte-coreano, mas o mundo pagou o preço. A Coreia do Norte reforçou seu arsenal nuclear e se tornou uma ameaça ainda maior. Agora ele repete a mesma estratégia com Putin. Vladimir, meu amigo, vamos resolver isso, diz, enquanto deixa claro que se não houver acordo, as consequências serão devastadoras. É um jogo perigoso, onde o que está em jogo não são apenas as vidas dos soldados ucranianos e russos, mas a estabilidade global. Trump não está preocupado com a Ucrânia em si. O que ele quer é encerrar o conflito enquanto ainda está no poder, garantindo que o acordo dure pelo menos até o fim de seu mandato. Depois disso, pouco importa o que acontecerá. Para ele, o importante é mostrar resultados e reforçar sua imagem de negociador implacável. Mas a pergunta que fica é: que tipo de acordo ele está disposto a oferecer a Volodymyr Zelensky? Que concessões serão exigidas da Ucrânia em nome da paz? E mais importante ainda, até que ponto Putin estará disposto a ceder? Se você chegou até aqui, é porque entende a importância de se manter informado sobre o que está acontecendo no mundo. E é justamente por isso que sua participação é fundamental. Um simples like, um comentário ou uma assinatura no canal fazem toda a diferença. Essas pequenas ações ajudam a disseminar informações confiáveis e a combater a desinformação. Além disso, os algoritmos priorizam conteúdos que geram engajamento, então cada interação sua contribui para que mais pessoas tenham acesso a análises como essa. Se você já é assinante, meu muito obrigado. Sua presença aqui é o que nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E se ainda não clicou no botão de assinatura, faça isso agora. Não custa nada, mas o impacto é enorme. Juntos, podemos garantir que a verdade não seja silenciada. E é exatamente por isso que cada detalhe dessa história importa. Não se trata apenas de uma medalha ou de um gesto simbólico, estamos falando de um sinal claro sobre os valores que regem uma nação em guerra. Quando figuras como Medvedchuk são condecoradas, não é só uma afronta aos ucranianos que lutam na linha de frente. É um recado perverso, que a covardia, a traição e a submissão ao agressor são recompensadas. E isso, meus amigos, é inaceitável. O que está em jogo aqui não é apenas a honra de um povo, mas a própria sobrevivência de um Estado. A Ucrânia já provou que não se curva. Cada soldado que resiste, cada civil que se recusa a abandonar sua terra, cada líder que recusa acordos humilhantes está escrevendo uma página da história que não será apagada. Mas essa resistência só se sustenta se houver coerência. Se as mesmas mãos que condecoram colaboracionistas forem as que negociam o futuro do país, o que sobrará da confiança? O que restará da legitimidade de qualquer acordo? Aqui a lógica é simples.
Ou a Ucrânia mantém sua soberania em todos os níveis militar, político e moral, ou ela não terá soberania alguma. Não há meio termo. Não há espaço para concessões que enfraqueçam sua posição enquanto o inimigo continua a ditar as regras. E é por isso que cada movimento, cada decisão, cada palavra dita nos bastidores precisa ser analisada com lupa. Porque no fim das contas não são apenas as fronteiras que estão em jogo. É a própria ideia do que significa ser ucraniano. E é aí que entra a responsabilidade de quem observa de fora. Não basta torcer pela Ucrânia. Não basta compartilhar notícias ou expressar indignação. É preciso agir, apoiar aqueles que lutam pela verdade, financiar iniciativas que expõem as manipulações do Kremlin, pressionar governos para que não cedam às chantagens de Putin. Porque enquanto houver quem acredite que a paz pode ser comprada com concessões, a guerra continuará. E o preço, como sempre, será pago em vidas. Então, se você chegou até aqui, é porque entende a gravidade do momento. E se entende, sabe que não há tempo a perder. Assine, compartilhe e engaje-se. Cada voz que se levanta contra a desinformação é um passo a mais na direção certa. Cada assinatura é um voto pela transparência. Cada interação é um sinal de que não aceitaremos o silêncio como resposta. Juntos podemos fazer a diferença. Mas só se começarmos agora. Mas essa não é apenas uma carta de indignação. É um chamado à ação, ecoando além das fronteiras, alcançando quem ainda tem coragem de erguer a voz. E não surpreende que o apelo tenha encontrado ouvidos atentos, até mesmo entre aqueles que dentro da própria Rússia, começam a questionar o absurdo dessa guerra. Um representante regional, por exemplo, respondeu com cinismo: esse cãozinho precisa ser trazido aqui para que a gente o ensine a obedecer. Mas o conflito entre facções não se resolve com bravatas. Ele apenas se adia, enquanto a lealdade ao poder se torna cada vez mais frágil. E quando o regime vacilar, porque regimes sempre vacilam, essas tensões explodirão com força redobrada. A questão não é se, mas como e quando. Enquanto isso, a realidade no fronte não dá trégua. Imagens de satélite revelam o rastro de destruição deixado pelos ataques ucranianos. Em Tver, uma sequência de incêndios após 2 bombardeios consecutivos destruiu mais da metade dos reservatórios de combustível da região. 6 dos 10 tanques foram danificados ou reduzidos a cinzas. O céu limpo sobre o oeste da Rússia facilita a vigilância. E os dados não mentem. A guerra se aproxima, implacável. Em Konstantinovka, na região de Donetsk, um ataque russo com bombas FAB-250 ceifou a vida de um homem de 58 anos, deixou 19 feridos e arrasou 18 casas, 2 prédios administrativos, uma escola, uma creche e até um gasoduto. A cidade, já sob fogo constante, pode se tornar mais um nome na lista de lugares apagados do mapa, não por libertação, como diz a propaganda, mas por extermínio sistemático. E a escalada não para. A Rússia retomou o uso massivo de bombas planadoras, aquelas que transformam bairros inteiros em escombros. Em janeiro a média era de 77 lançamentos por dia. Agora, imagens de satélite mostram bombardeiros Tu-95 e Tu-22 decolando de bases como Engels e Chaikova, carregados com munição que não distingue civis de combatentes. Cada voo é um aviso. A máquina de guerra está de volta, mais voraz do que nunca. Mas enquanto o fronte avança, você pode fazer a diferença aqui. Apoiar este trabalho não é apenas uma escolha, é um ato de resistência. Seja assinando, compartilhando ou contribuindo financeiramente, cada gesto conta. E se você vive em um país onde a censura aperta, onde sites independentes são bloqueados e a verdade é tratada como crime, há uma ferramenta essencial, o NVPN. Desenvolvido para contornar bloqueios, ele garante acesso à informação sem filtros, seja na Rússia, na China ou em qualquer lugar onde a liberdade é sufocada. A tecnologia não é perfeita, mas é uma das poucas armas que temos contra a desinformação. E ao adquiri-lo, você não só protege sua própria voz, mas também sustenta quem luta para que ela seja ouvida. A guerra não espera. Em Kursk, o Pentágono alerta que a Rússia planeja enviar reforços norte-coreanos nos próximos 2 meses, soldados treinados para operações especiais, mas usados como bucha de canhão. Relatos indicam que quase metade já foi ferida ou morta. Enquanto isso, famílias de desaparecidos em regiões ocupadas lançam apelos desesperados nas redes, publicando fotos de entes queridos presos sob bombardeios. #Nós precisamos deles clamam, enquanto imagens de vilarejos reduzidos a escombros circulam na internet. 3.000 civis permanecem em Sudza, à mercê de uma ocupação que não poupa ninguém. O silêncio não é uma opção. A indiferença não é inocente.
Cada clique, cada compartilhamento, cada decisão de não desviar o olhar é um passo contra a barbárie. Então escolha, ficar parado ou fazer parte da resistência. O tempo é agora. E a história julgará não apenas quem puxou o gatilho, mas quem assistiu de braços cruzados. Enquanto as estatísticas frias dos relatórios internacionais tentam traduzir em números o que significa ter suas raízes arrancadas, 3.000 almas permanecem em Sudza, mas quantas outras estão espalhadas pelos escombros de Kursk, Kharkiv, Donetsk? Quantas famílias vasculham grupos de Telegram, trocando fotos de rostos desaparecidos como se fossem pistas de um quebra-cabeça macabro? Organizamos a ação nós mesmos, os parentes dos que ficaram para trás, conta uma ativista, a voz embargada pela urgência. Alguém sugeriu, outros apoiaram, e de repente estávamos todos ali, criando logos, definindo mensagens, decidindo como gritar ao mundo que nossos filhos, pais e irmãos não são números. São nomes. São vidas. E enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a máquina de guerra avança com uma precisão brutal. Em Pokrovsk, a concentração de forças russas é tão absurda que parece saída de um manual de guerra do século passado. 4 brigadas motorizadas, um regimento de tanques, batalhões de artilharia, tudo espremido em um fronte de apenas 6,5 quilômetros. É uma densidade de fogo que desafia a lógica, admitem analistas. Enquanto drones ucranianos capturam imagens de colunas de blindados se arrastando como formigas em direção a aldeias cujos nomes mal cabem em um mapa. Zerovoi, Novozeliva, Uspeniva. Cada metro conquistado custa rios de sangue. Cada vila tomada é uma vitória pírrica, porque atrás dela vem outra e outra e outra, como se a terra mesma se recusasse a ser domada. Mas a resistência não se mede apenas em contra-ataques. Ela se mede em cada drone que desvia um morteiro, em cada sistema de defesa que intercepta um míssil, em cada segundo que um soldado ucraniano ganha para recuar e se reorganizar. Eles jogam corpos no fronte como se fossem sacos de areia, desabafa um comandante. Mas nós temos algo que eles não têm, a capacidade de transformar cada recurso em uma vantagem. É por isso que o apelo não é apenas por armas, mas por ferramentas. Por drones FPV que cegam tanques. Por sistemas de guerra eletrônica que confundem mísseis. Por cada doação que, somada a outras, vira um escudo contra a avalanche de aço e carne que Moscou despeja sobre o leste. O 20º crowdfunding para a companhia de drones de assalto do batalhão Sovoda não é um pedido de ajuda. É um ultimato à indiferença. Precisamos fechar a meta em dias, diz o apelo, enquanto imagens de soldados exaustos, rostos marcados pela poeira e pelo sono, se alternam com cenas de drones atingindo alvos com precisão cirúrgica. Cada contribuição, por menor que seja, é um voto de confiança na única coisa que pode equilibrar a balança, a tecnologia nas mãos de quem sabe usá-la. Bitcoin, PayPal, transferências bancárias. Não importa o meio. O que importa é o resultado. Porque cada drone comprado é um tanque russo destruído. Cada sistema de defesa financiado é uma vida ucraniana salva. E cada segundo que a linha de frente aguenta é um segundo a mais para que o mundo acorde. A história não perdoa quem fecha os olhos. Ela também não perdoa quem finge que o problema está longe demais, ou que a solução é complexa demais. A verdade é simples, ou você está do lado de quem resiste, ou está do lado de quem destrói. Não há meio termo. Não há neutralidade. E quando os livros forem escritos, eles não perguntarão apenas quem apertou o gatilho, perguntarão quem escolheu ficar em silêncio enquanto podia fazer barulho. O tempo de agir é agora. A escolha é sua. E o mundo não perdoará quem desviar o olhar. Cada segundo de hesitação é um segundo a mais para que a escuridão avance. Não se engane, a linha entre a coragem e a cumplicidade é mais fina do que parece. Enquanto alguns lutam, outros fingem que a batalha não é sua. Mas a história não distingue entre quem vira as costas e quem puxa o gatilho. Ela apenas registra. E quando as páginas forem viradas, não importará se você estava apenas observando. Importará se você escolheu erguer a voz quando ainda havia tempo. Agora, o fronte não espera. A cada hora, posições são perdidas ou mantidas não por acaso, mas por decisão. Cada reforço enviado, cada estratégia ajustada, cada linha de defesa que resiste a um muro erguido contra a maré. Mas muros não se sustentam sozinhos. Eles precisam de mãos que os reforcem, de olhos que os vigiem, de vontades que os defendam quando a pressão se tornar insuportável. O inimigo não brinca em serviço. Ele avança onde encontra fraqueza, explora cada brecha, transforma cada hesitação em oportunidade. E quando as tropas ucranianas resistem em Kurashov, em Avdiivka e em Vuhledar, não é por acaso, é porque alguém em algum lugar decidiu que valia a pena lutar. Mas a luta não é só deles.
É de quem acredita que a liberdade não se negocia, que a soberania não se barganha, que cada centímetro de terra defendido é um passo a menos para a escuridão. Eles não pedem milagres. Pedem o que qualquer guerreiro precisa: munição para não recuar, suprimentos para não fraquejar, apoio para não duvidar. Não é sobre heroísmo. É sobre sobrevivência. Sobre não deixar que o medo fale mais alto que a razão. Sobre entender que, quando uma nação é atacada, não há civis neutros, há apenas aqueles que escolhem ficar do lado certo da história. O momento é agora. Não amanhã, não quando as coisas se acalmarem. Porque elas não se acalmarão sozinhas. Cada minuto conta. Cada decisão importa. E quando a poeira baixar, a pergunta não será o que você fez, mas o que você poderia ter feito e não fez. A escolha é simples. Ou você está construindo o futuro, ou está permitindo que outros o destruam. Não há espaço para espectadores. Apenas para quem age. Não há espaço para improvisos quando vidas estão em jogo. Cada trincheira mal planejada, cada posição exposta, cada metro de defesa construído sem estratégia é um convite ao desastre. E o desastre não avisa. Ele chega com drones, com artilharia precisa, com tropas que não têm tempo para se preparar porque alguém decidiu economizar em planejamento ou delegar responsabilidades a quem não entende de guerra moderna. Não é apenas um erro, é uma traição aos que confiam suas vidas a essas estruturas. A verdade é cruel. Nossas defesas não estão falhando por falta de recursos. Estão falhando por falta de visão. Por um sistema que prioriza relatórios burocráticos em vez de resultados no campo de batalha. Por generais que assinam projetos sem nunca terem pisado em uma linha de frente sob fogo de drones. Por administradores civis que tratam fortificações como obras públicas, não como escudos para soldados. Enquanto isso, homens morrem em posições que poderiam, e deveriam, tê-los protegido. Não se trata de apontar culpados. Trata-se de corrigir o rumo antes que seja tarde demais. A solução não está em mais concreto, mais aço ou mais dinheiro jogado no problema. Está em inteligência. Em centralizar o comando, em ouvir quem realmente sabe o que funciona, os comandantes de batalhão que perdem homens todos os dias, os engenheiros que entendem de camuflagem e mobilidade, os soldados que conhecem o terreno melhor do que qualquer mapa. Está em parar de construir fortalezas medievais em uma guerra do século XXI. E não adianta culpar o inimigo por explorar nossas fraquezas. Um exército sério não espera que o adversário seja generoso. Ele se prepara para o pior, porque é no pior que a guerra é decidida. Se nossos bunkers são alvos fáceis, se nossas trincheiras viram armadilhas, se nossas posições são tão previsíveis que um drone as encontra em minutos, o problema não é o drone. É quem projetou, aprovou e manteve esse sistema falho. Mas há uma saída. Ela exige coragem para admitir erros, disciplina para mudar processos e, acima de tudo, vontade de colocar as vidas dos soldados acima de vaidades institucionais. Exige que o Ministério da Defesa pare de tratar fortificações como um gasto e passe a vê-las como um investimento em sobrevivência. Que cada quilômetro de trincheira, cada ponto de apoio, cada linha de defesa seja planejado não por burocratas, mas por quem sabe o que é resistir a um ataque sob fogo cruzado. Que os recursos, sim, eles existem, sejam geridos por um único responsável, alguém que responda diretamente ao alto comando e que tenha autoridade para dizer não a projetos inúteis. E não é só nas fortificações. A mesma lógica se aplica aos equipamentos. Não dá para enviar soldados para a linha de frente com coletes à prova de balas da década passada, capacetes que não protegem contra estilhaços modernos, ou uniformes que denunciam suas posições a quilômetros de distância. Não dá para aceitar que em 2024, ainda haja unidades recebendo soluções improvisadas enquanto depósitos estão cheios de material obsoleto. É preciso um inventário impiedoso. O que não serve, vai para o lixo. O que é necessário, chega à linha de frente, rápido. A guerra não perdoa hesitações. Cada dia de indecisão é um dia a mais de baixas evitáveis. Cada recurso mal aplicado é uma vida que poderia ter sido salva. E cada soldado que morre em uma posição mal planejada é um lembrete de que, no fim, a responsabilidade não é do inimigo. É nossa. A pergunta não é se podemos mudar. É se teremos a coragem de fazê-lo antes que seja tarde demais. Um caos organizado, onde o improviso vira doutrina e a negligência se disfarça de realidade dos recursos. Mas a verdade é crua. Distribuir coletes à prova de balas de 2020 em 2024 não é economia, é crime. É como enviar soldados para a linha de frente com capacetes da Primeira Guerra Mundial e esperar que sobrevivam a drones e artilharia de precisão. A escassez não justifica o absurdo. Se não há equipamento moderno,
Por que insistir em repetir erros que já custaram centenas de vidas? A resposta não está em culpar a falta de apoio ocidental, mas em exigir que aqueles que têm o poder de decidir parem de tratar vidas humanas como peças descartáveis em um tabuleiro de xadrez burocrático. E quando os erros se tornam escândalos, a justiça não pode ser seletiva. O caso dos generais presos por falhas na defesa de Kharkiv não é apenas um processo judicial, é um teste para saber se o sistema está disposto a punir a incompetência ou se prefere varrer os fracassos para debaixo do tapete. As imagens de posições desprotegidas, de soldados abandonados à própria sorte em trincheiras mal cavadas, não são apenas falhas táticas. São provas de que alguém em algum lugar decidiu que vidas ucranianas valiam menos do que um relatório bem escrito. E o mais assustador, esses mesmos erros se repetem em outras frentes, em outras batalhas, como se a lição nunca tivesse sido aprendida. Onde está a responsabilização pelos desastres em Avdiivka? Pelos avanços russos em Chasiv? Por cada metro de terra cedido não por falta de coragem dos soldados, mas por falta de planejamento dos comandantes? Há quem diga que generais aposentados voltando ao serviço são um sinal de experiência. Mas quando essa experiência se traduz em brigadas mal equipadas, em ordens desconexas e em batalhões deixados à própria sorte, o que temos não é sabedoria, é nostalgia tóxica. O general que passou décadas em quartéis não está preparado para uma guerra de drones, de guerra eletrônica e de inteligência artificial. E cada vez que um veterano da era soviética assume um comando sem entender a realidade do campo de batalha moderno, são os soldados na linha de frente que pagam o preço. Não é desrespeito à idade ou à carreira, é uma questão de sobrevivência. Se o exército precisa de líderes que sejam aqueles que cresceram nesta guerra, que entendem suas nuances, que sabem como lutar hoje, não como se lutava há 30 anos. Do outro lado da fronteira, a Rússia mostra sua própria versão de desumanidade. Vídeos de comandantes ameaçando soldados com execuções sumárias não são exceções, são a regra. Um oficial que humilha seus subordinados, que os trata como gado, não está restaurando a disciplina. Está criando um exército de homens quebrados, prontos para desistir na primeira oportunidade. E quando esses soldados morrem, não são heróis. São vítimas de um sistema que os vê como números, como carne de canhão, como peças descartáveis em um jogo de poder. Seus corpos são enterrados em valas comuns, suas famílias recebem caixões lacrados com mentiras, e a verdade sobre suas mortes some junto com eles. Enquanto isso, a máquina de propaganda russa exibe cemitérios ucranianos como troféus, como se a dor alheia fosse um espetáculo. Mas esquecem de mostrar os seus próprios mortos, aqueles que caíram não por uma causa, mas por um regime que os despreza. A guerra não é feita apenas de balas e bombas. É feita de escolhas. Escolhas sobre quem vive e quem morre. Sobre quem é responsabilizado e quem é protegido. Sobre se a vida de um soldado vale mais do que a vaidade de um general ou a inércia de um burocrata. E cada dia em que essas escolhas são adiadas, cada hora em que a coragem de mudar é substituída pela conveniência de manter tudo como está, é mais uma página escrita com sangue. Não no inimigo, mas em nós mesmos. A pergunta não é se podemos fazer melhor, é se teremos a decência de tentar. A justiça não é cega, ela é míope. E quando decide enxergar, escolhe o que lhe convém. 6 anos e meio de prisão por uma família inteira apagada da face da terra. 6 anos e meio por 4 vidas, como se o tempo pudesse ser medido em corpos, como se a dor de um sobrevivente de 6 anos pudesse ser calculada em dias de cela. Mas não é assim que funciona. A conta nunca fecha. Nunca. Porque enquanto um assassino troca a prisão por um fuzil, enquanto uma adolescente cumpre pena por obedecer ao pior dos instintos, enquanto um menino de 6 anos cresce sabendo que o mundo o abandonou 2 vezes, primeiro na noite do crime, depois no dia da sentença. A verdade é que todos nós fomos condenados. Condenados a viver num lugar onde a vida vale menos que um acordo, menos que um protocolo, menos que o silêncio cúmplice de quem prefere virar a página a exigir que ela seja escrita com dignidade. Eles chamam isso de sistema. Eu chamo de covardia institucionalizada. Um sistema que transforma monstros em soldados, vítimas em estatísticas e sobreviventes em fantasmas. Um sistema que, quando deveria ser a última linha de defesa da humanidade, se torna o primeiro a negociá-la. Não é coincidência que o mesmo Estado que envia assassinos para a guerra depois os receba de volta como heróis. Não é erro, é lógica. Uma lógica perversa que ensina desde cedo que matar pode ser crime ou dever, dependendo de quem segura a arma e de quem assina a ordem. Que a justiça não é sobre reparar, mas sobre administrar.
Que a dor das famílias é um detalhe incômodo, a ser resolvido com uma sentença branda e um comunicado frio. E o mais cruel? Nós deixamos. Aceitamos que a impunidade seja a regra, não a exceção. Aceitamos que a violência seja um ciclo, não um desvio. Aceitamos que as vítimas sejam esquecidas antes mesmo de serem enterradas, enquanto seus algozes ganham novas chances, novas armas, novos uniformes, novos nomes. Mas cada vez que um criminoso troca a cela por um fronte, cada vez que uma criança cresce com o trauma de ter visto sua família ser exterminada e o mundo seguir em frente como se nada tivesse acontecido, algo em nós morre também. Não de uma vez, mas aos poucos, como uma infecção que se espalha. Até que um dia acordamos e percebemos que já não reconhecemos o país em que vivemos. Não porque ele mudou, mas porque nós deixamos de lutar para que ele fosse diferente. A pergunta não é se podemos fazer melhor, é se teremos a coragem de admitir que, enquanto fingimos que isso não nos diz respeito, estamos todos manchados. Não com o sangue das vítimas, mas com a cumplicidade de quem escolheu não ver. E o pior, o sistema não precisa de nossa aprovação para funcionar. Ele só precisa de nossa indiferença.